Mas sobre o Neymar, daqui a pouco a gente vai enfrentar o Vasco, Santos e Vasco logo mais, inclusive. E temos a curiosidade de como vai ser as condições do Neymar para esse jogo. Se ele vai conseguir ficar à disposição, se ele não vai ficar à disposição. E a expectativa está grande em cima disso, justamente por ter sido divulgado pelo Santos. Qual foi o nome que deram para a lesão? Edema. Edema, foi? Edema. Um edema. Um edema, vale lembrar, é sempre uma coisa muito simplória de se tratar. Eu tô vendo aqui a data do jogo contra o Corinthians, dia 9. 9 de março, faz 10 dias. O edema já estaria curado naturalmente em 10 dias. O edema, tu ia falar, Eu né? ia explicar isso, que é uma lesão simples. A gente até brinca com o edema. Toda vez que chega um edema pra gente fala, não sei se é verdade, porque é muito fácil você dizer que é edema, sabe? Tratar é muito simples. E assim, o É edema... um inchado. Tipo, tem a contratura, que agora mais ou menos se chama edema. Tipo assim, você tem lesão grau 1, grau 2, grau 3 muscular. O edema tá ali no comecinho. Existe sim uma lesão, tipo, o músculo não tá, tipo, uma mínima... Tem um desgaste. Um mínimo desgaste, não tem ruptura da fibra, dos músculos e tal. Mas é uma pré-lesão, é mais um aviso do que de fato uma lesão. Geralmente, o protocolo de recuperação é de 7 a 10 dias. Isso contando o protocolo natural. Porque o Neymar, por exemplo, ele tem todos os equipamentos que ele quiser na vida de madrugada. Se ele estiver dormindo, tem 3 pessoas mexendo nele, sabe? É outro nível de... Inclusive, está em Mangaratiba e tem todo o equipamento de tratamento, equipamento de academia. Não, ele está com fisioterapeuta e preparador físico em Mangaratiba, fazendo trabalho em 2 períodos. Publicando nos stories, inclusive, para se provar para a bicicletinha e tal. Então, assim, hoje é o 10º dia. Né? Teoricamente. 9º dia de recuperação, contando a folga, mesmo descarta a folga, tem tempo para jogar contra o Vasco. Sim. Mas o caso do Neymar é um caso diferente. Se fosse um edema do Escobar, eu ia cravar para vocês que o Escobar jogava. Porque ele é um cara que ele pode tomar um remédio a mais, ele pode fazer uma infiltração, ele é um cara que é muito mais físico do que técnico e ele é um cara de contrato longo. Sim. O caso do Neymar, sempre que tiver uma dúvida, vai se pesar o contrato curto. Nem tô falando de seleção aqui, que naquele momento do Corinthians pesou. Se tratava e ele acabou sendo cortado. Assim, o contrato do cara é até dia 30 de junho. Se você recupera o edema, faz todos os exames e aparece alguma negócio, tipo assim, ó, gente, risco de lesão tal. Isso aqui, ou ele fala, gente, tá doendo. Então, eu acredito que ele volta a treinar com bola na sexta-feira, tipo assim, não que nem os demais, mas na representação que ele consiga fazer alguns movimentos já em campo, correr e tal. E ainda vai ter uma semana inteira para o jogo contra o Vasco. Então eu acredito que o Neymar esteja a campo, que ele se recupere plenamente. Mas caso tenha um asterisco, alguma coisinha, o Santos vai pensar no contrato. Isso o Pedro Martins, o senhor, já disse abertamente. Sempre pensaremos no Santos, sempre que tiver dúvida, sempre que tiver risco, a gente vai evitar. Então o Neymar pegou uma semana grande de jogos, talvez tenha jogado mais do que deveria, pela empolgação, pela saudade, pela vontade, por tudo. Então, teve uma pré-lesão, o corpo avisou. Ó, gente, quase deu um M, né? Porque lá no Al Hilal a lesão foi grave e ficou 2 meses fora. Então, se tiver alguma dúvida, algum asterisco, ou ele começa no banco, ou ele segura mais uma semana. Uhum. Mas eu acredito que ele esteja à disposição já como titular, né, contra o Vasco. Pensando nessa situação de edema, como a gente já explicou no início e reforço, ele volta tratado já para treino. Ele tentou jogar no dia 9, né, gente? Sim, teve teste físico. O edema, na verdade, foi quinta-feira. Sim. Quinta, sexta, vamos lembrar. 6. Foi dia 6 de março. Hoje a gente está no dia 19. Perfeito. Faz quase 2 semanas desse edema. E o Neymar tenta jogar no dia 9. E depois tenta ir para a seleção. Então, assim, não é algo que ele está indisponível completamente. É algo que foi feito por cautela. Volta a doer, mas não agrava a lesão. Então, eu acredito que ele volte, vai fazer novos testes, novos exames. Na próxima semana já vai... Sexta-feira já vai ter a representação e a gente já vai ter indícios de como vai ser essa preparação do Neymar. A gente sabe que ele está se preparando por forma pessoal em Mangaratiba, que ele está publicando nos seus stories, nas suas redes sociais, essa preparação, como disse no set, com o fisioterapeuta, com o preparador físico, com o equipamento do melhor possível. O Santos também tem os melhores equipamentos, mas nem todos os jogadores têm na própria casa, né? Exato. No caso do Neymar, ele pode fazer um terceiro período em casa. Exato, esse é o meu ponto. Então, assim, ele já vai chegar melhor preparado, certamente, para sexta-feira. E aí, sexta-feira, tudo que a gente puder apurar, a gente vai apurar, logicamente, para na quarta-feira que vem estaremos aqui de novo, tá? Não é? Então, a live da semana que vem já é uma live para jogo mais quente, né? Já sabendo se o Neymar vai pro jogo certamente. Então. Fiquem de olho nas redes e no site do All Santos também, que a gente vai ter informação sobre isso certamente na sexta-feira. E aí sim a gente vai ter um entendimento um pouco maior de qual vai ser a situação do Neymar,
Mas eu acho que eu vou na mesma linha que você. Como ele já tá se preparando em Mangaratiba, já tem se mostrado fisicamente melhor, pelo menos já tem demonstrado conseguir andar de bicicleta, assim, de forma mais intensa e tudo mais, a impressão que passa é que ele já se sente mais confortável a ponto de estar criando essa expectativa na torcida também. Porque se já não tivesse, não estaria publicando tudo que está fazendo. Então, minha expectativa também é de que ele esteja à E a disposição. partir de agora, a gente vai ter que ter um cuidado muito maior. Nossa. Porque a gente foi um pouco usado, né? A gente, como imprensa, na semana pré-Corinthians. Quando a gente tá no treino do Santos e falam pra gente que perfeito. não, ele tá fazendo reforço, tá tudo bem, ele vai jogar. E aí o Santos, dias depois, disse que tem edema. Então, a nossa apuração não pode se basear apenas na informação oficial do Santos, né? A gente pensou, porra, o Neymar, o Santos não vai omitir algo sobre o Neymar. E aí depois a gente falou, cacete, ixi, tinha lesão. Eu ia falar. Porque, não, era um desconforto. Aí, dias depois, um edema. Falou, puta, então tinha lesão desde o começo. O próprio Neymar fala em lesão e o Caixinha diz só desconforto na coletiva. E o Neymar vai e fala lesão. E o Santos vai e fala lesão. Tem um ponto. Você acha que a partir do momento em que ele vai ter a possibilidade de usar o Neymar, por exemplo, contra o Vasco, titular? Ou começa a utilizar ele aos poucos e a dosar mais a minutagem, coisa que ele não fez nos 3 jogos, precisava vencer pela classificação? Acho que depende muito de como o Neymar vai treinar. Porque o Caixinha, quando ele deu uma entrevista pro UOL, na véspera de Santos e Corinthians, inclusive esse dia foi triste pra mim, porque eu entrei no CT. E eu entrei, tipo assim, minutinhos depois que o treino acabou e eu tive uma nova chance de falar sobre o Neymar e de novo falaram que ele ia pro jogo, sabe? Eu entendo fazer mistério, mas é o tipo de coisa que, meu, fala que não sabe do que falar que vai pro jogo, sabe? Tá todo mundo meio que com o discurso alinhado e a gente acabou indo junto. Eu acho que vai depender muito do treino, porque o Caixinha, nessa entrevista, ele diz: o Neymar conseguiu o ritmo de jogo. O que o Neymar não tem ainda é ritmo de treino. O Neymar não termina um treino. Isso é natural. Tipo assim, pô, a primeira parte do treino é um bobinho. Tranquilo de fazer. Aí depois começa um treino tático, mais pegado. Legal ter o Neymar. Aí depois começa, tipo assim, bola parada. O Neymar não vai errar escanteio, gente. Né? Ele precisa treinar pênalti? Às vezes, não sempre, porque ele já sabe bater pênalti. Tipo, aí vai ter um treino físico adicional, um reforço e tal. Aí fala, puta, então vamos preservar o Neymar. O Neymar ainda não treina como os demais. Né? Períodos de treino, ele sempre tá saindo um pouquinho. Então, o Caixinha falou que o novo objetivo pro Neymar era ter mais carga de treino. Quando o Caixinha me disse isso, ele já sabia do edema, mesmo que ele não dissesse. Então, na cabeça dele, mesmo de forma indireta, ele tava falando, puta, se ele tivesse treinado um pouquinho mais, jogando um pouquinho menos, talvez ele tivesse melhor ritmo. Então, eu acho que o Santos vai ter uma cautela legal nessa volta. A princípio, você deixa ele só correndo um pouco, depois você deixa ele só no bobinho, depois você libera uma parte do treino, e aí a gente continua nesse ritmo até que ele treine. Aí chega a semana que vem, estamos na live de quarta-feira aqui. O Santos treinou quarta de manhã, a gente chega e fala, ó, Neymar, a gente soube que o Neymar treinou a atividade inteira, treinou tudo, treinou até o final, bateu o pênalti. A gente fala, opa, não tem tanto, o Neymar tá bem. Acho que isso vai ser muito dia a dia. Mas, como eu falei, se tiver o mínimo risco, a mínima dor, o mínimo incômodo, você começa com ele no banco. Porque é melhor deixar ele no banco do que jogar 45 minutos e sair. Porque eu acho que. Aí porque você fica naquela, tipo, se machucou, por que ele saiu? Então acho que é muito mais fácil você mostrar que o Neymar tá bem se ele estiver só no segundo tempo. Sim. Mas é isso, acho que vai depender muito da semana de treino. Se eu tivesse que falar hoje, eu acho que o Neymar começa como titular. Certo. Por ser só um edema, por ele ter tentado ir para a seleção e tudo mais. Sim, acho que o contexto indica muito também que existe a possibilidade de uma titularidade aí no meio. Meu ponto é se ele vai ser, se vão dosar mais ou não, ou se vão descartar todo esse contexto e a partir de agora uma nova página e vamos utilizar o Neymar a partir do momento que ele se sente confortável ou não, consultas e tudo mais, se vai voltar como estava sendo antes ou se vai ter um pouquinho mais de cuidado, sabe? Esse era meu ponto. Mas é isso, eu acho que teremos ele à disposição contra o Vasco. E eu não sei se vale a gente passar por esse assunto, só pincelar pelo menos essa falta de posicionamento dele diante das polêmicas que aconteceram nas últimas semanas, né? Eu acho importante. A gente é o All Sport, né? Sim. Então a gente apura e escreve de Neymar quando tem algum impacto no âmbito esportivo, né? Então, pô, como é que o Santos está enxergando todas essas notícias? É uma notícia, porque é de esporte, é o clube, como que ele tá vendo e tal. Então, às vezes, nosso trabalho esbarra muito nessa parte de dia a dia, de famosos, mas nosso foco é sempre o esportivo. O esportivo. Então, falando do aspecto esportivo, acho que é importante dizer que isso tudo que vocês leram, com certeza, da tal festa e tudo mais, não afetou o Neymar esportivamente. Não tô falando se ele tá bem com a Bruna Biancardi ou não, se ele tá triste, não tô falando nada disso, porque eu acho que isso não é relevante nesse momento. E o próprio Instagram do Neymar mostra, né? Tava com a Bruna ontem à noite, então acalmou bastante o noticiário nesse aspecto. Mas falando do lado desportivo, o Neymar, no dia do corte da seleção,
tava lendo todas essas notícias e ele seguiu vida normalmente. Então ele foi lá pro compromisso comercial dele lá de publicidade num desfile de moda em São Paulo. Ele fez stories normalmente, como ele faz, ele anunciou, lamentou o corte e tudo mais. Então, pro Santos, existe a preocupação de tipo, pô, Neymar, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Precisa que a gente se posicione? Não, tá tudo bem, então beleza. Então o Santos tá tranquilo, o staff do Neymar diz que é mais do mesmo, que não afeta, que quem escreveu e disse mentiras vai se ver na justiça, isso também não é o nosso aspecto. 6 likes para 400, hein? Tá chegando. Joguei. Publiquei essa matéria no sábado, né? Que o Neymar viu a modelo que denunciou a tal festa sem credibilidade, por causa do histórico dela e tudo mais. Então o Neymar tá tranquilo e o Santos, consequentemente, fica tranquilo diante dessa situação. Então eu acredito que nos próximos dias a gente passe a falar de novo só do Neymar na Esportivamente. que é o caso do Neymar, pô, tá se recuperando bem, tá treinando bem, e a gente, pô, ele tá fora dessa data FIFA, mas pode ser uma novidade nos próximos dias. Dorival tá dando entrevista agora, vai falar sobre isso, é natural. Mas assim, só passando por cima desse assunto, porque eu sei que é um assunto de interesse geral, o Neymar tá bem, tá tranquilo, nega que tenha ido pra festa, nega que tenha feito o que a mulher denunciou, e o que cabe a ele como família, como esposa dele, não cabe a nós. Então, falando do Neymar desportivamente, isso não afetou, a rotina dele e tudo